Deus, então queremos encerrar capítulo 13 de 1 Coríntios. Se você pode abrir 1 Coríntios capítulo 13. Queremos encerrar este assunto sobre o amor, que nós temos trabalhado há algumas semanas. Temos meditado já alguns domingos sobre o amor de Deus, o verdadeiro amor, né, irmãos? Porque na verdade existe um falso amor nesse mundo. Tem algo que se parece até com o amor, mas existe um amor genuíno que é o amor do nosso Deus. É desse que nós estamos falando, queremos aprender e crescer nesse amor. 1 Coríntios, vamos ler a partir do verso 4. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata e não procura os próprios interesses, não se ira e não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê e tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento será deixado para trás. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é completo, o que é em parte será deixado para trás. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. E quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo, como em um espelho, mas um dia veremos face a face. Agora conhecemos em parte, mas um dia conhecerei plenamente, da mesma forma que sou plenamente conhecido. Assim, permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. Mas o maior deles é o quê? O amor é o maior destes. Então, como temos falado todo domingo, né? O amor é a base de todas as coisas no Evangelho. Porque Deus é amor. A essência de Deus é amor. O caráter de Deus é amoroso. Então, temos essa tríade aí. A fé, a esperança e o amor. Como alguns conhecem como as virtudes cardeais, as três principais virtudes que Deus nos deixou, mas o maior deles é o amor. Então, é sobre isso que temos falado, irmãos, é sobre isso que temos meditado. Já vimos aqui que Paulo fala isso à igreja de Corinto, uma igreja que estava negligenciando o amor, embora fosse uma igreja cheia de dons, uma igreja cheia de expressões de dons, mas estava negligenciando o principal, que era o amor. E para nós não cairmos no mesmo erro, nós precisamos aprender com quem já errou. Amém, irmãos? Eu acredito que a sabedoria está em olhar para quem já errou, né? E a gente poder aprender com os erros e não fazer o mesmo. No mínimo, a gente não precisa cometer os mesmos erros do que a igreja de Corinto cometeu. E da gente ter um monte de dons, expressões diversas do Espírito, e ainda assim negligenciar o principal, que é o amor. Então, para que cairmos no mesmo erro? É por isso que nós estudamos as Escrituras Sagradas, para que nós tenhamos a sabedoria, e olhando para aqueles irmãos que eram uma igreja carnal, uma igreja menina ainda, por isso que Paulo está falando aqui sobre menino e homem maduro, e não cometer as mesmas transgressões, mesmos erros e falhas que eles tiveram, poder escolher um caminho superior, como o próprio apóstolo fala, ali no início, finalzinho do capítulo 12 para o 13, vou mostrar a vocês um caminho superior. Qual é esse caminho? O caminho do amor. Esse é o caminho superior que Paulo fala. Não é o caminho da prosperidade, como muitos vendem por aí, o caminho onde tudo dá certo, das coisas legais, é o caminho do amor, que é o caminho superior a todos os caminhos. Então, é isso que Deus está querendo nos ensinar, igreja, que a nossa base como vida cristã, a base do Evangelho, aquilo que deve sustentar nossas ações, nossas reações, deve ser o verdadeiro amor de Deus, que é o amor ágape, aquele amor incondicional, que vai muito, mas muito além do que um sentimento qualquer que nós temos aí,
ou do que um romance nesse mundo. Irmãos, é uma posição, uma definição de vida, é uma ação, o amor é tudo isso que nós já falamos até aqui, em nome de Jesus, e eu creio que isso tem ministrado a vida da igreja. E a primeira coisa que eu quero falar hoje é que o amor ágape, esse amor genuíno, ele não é governado pelas emoções instáveis da nossa alma. O amor ágape não é governado por nossas emoções, que variam o tempo todo. Pode ver que no versículo 5, ele diz que o amor não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se ira facilmente. Quem aqui de verdade, irmão, já ficou irado, mas muito irado assim que você saiu de si mesmo? Alguém? Tem algum pecador como eu aqui, irmãos? Amém, glória, não estou sozinho, aleluia, glória a Deus. Sabe aquele momento onde a ira sobe, irmãos, né? E a pessoa sai de si, e daqui a pouco, no término daquilo, tem um corpo no chão, ela fala assim, eu não vi nada. Quem matou? Foi você, ser humano. Você saiu de si, você não viu nada, porque a ira governou você. E o que Deus quer nos ensinar no Evangelho é que o amor genuíno, ele não se ira facilmente, ele não guarda rancor, ele não é governado por emoções desse tipo. Quem está aqui comigo, irmão? Amém? Não se deixamos governar por sentimentos diversos, por variações de sentimentos, oscilação da nossa alma. E todos nós temos uma alma. Ninguém tem sangue de barata, como diz, sim ou não? Ninguém tem sangue de barata aqui. Ah, pastor, é muito fácil para você, é pastor. Irmão, se você andasse comigo, você ia ver. Ninguém tem sangue de barata, todos nós sentimos. Nós temos uma alma, temos emoções. Sentimos tristeza, sentimos frio, sentimos desânimo, sentimos raiva, sentimos ira e assim por diante. A questão é que não é errado sentir. O errado está onde, pastor? O que a Bíblia nos ensina? Ser governado por esse sentimento. Aí é uma linha fina. Sentimos. Ok, Deus nos criou com uma alma. Essa alma não está convertida ainda, por isso que a gente sente raiva todo tempo. Sente brabeza todo tempo, e etc. Mas, uma vez que a gente tem ciência disso, a gente precisa ter ciência de uma outra realidade, que eu não preciso mais ser governado pelos meus sentimentos, porque eu preciso ser governado pelo Espírito de Deus. Amém? Eu preciso ser governado pelo Espírito de Deus. O que nós fazemos com os nossos sentimentos, depois que ele vem, depois que a gente sente, quando ele vem à tona, irmãos, é isso que vai fazer toda a diferença. Se ali na frente vai ter morte ou vida, se ali na frente vai ter luz ou trevas, se ali vai ter frutos ou vai ter esterilidade e sequidão. A maturidade espiritual não é a gente deixar de sentir, ser maduro não é não sentir, ser maduro é não ser governado pelos sentimentos. É a gente ser governado pelo Espírito de Deus. Não é a emoção bater a porta, é a gente entregar a chave aqui da casa do nosso coração, da residência aqui para ela, para as emoções, e deixar que ela governe. Então, muitas vezes nós somos assolados pela ira, né? E nós vivemos num mundo que é irado o tempo todo, irmãos. Basta você sair no trânsito ali, você vai ver em poucos segundos ali, você já vai ver como que o ser humano é irado. E às vezes você vê uma pessoa, é um pai de família, é uma pessoa comum, é um trabalhador, mas se torna um assassino muitas vezes, por quê? Porque foi colocado numa situação que a ira tomou conta, e daí você vai ver e fala, meu Deus, não era um homem de bem, não era um homem, né, pai de família, conservador, aquela coisa toda, mas se tornou às vezes um assassino. Irmão, vai no jogo do Corinthians e do Palmeiras, você vai ver um monte de trabalhador, um monte de gente de família, mas no final, na saída, irmão, você vai ver muitas vezes homens, mulheres, jovens, que eram pessoas de bem para suas mamães, para os seus avós, né? A mãe fala do filho, não, meu filho é um anjo, meu filho é um amor de pessoa, mas na saída de um jogo de rivais, se torna um assassino muitas vezes, porque deixa a ira tomar conta. Quem está aqui comigo, irmão? Então, o problema não é a gente sentir, nunca vai ser isso, irmãos, a questão é a gente ser consumido por isso. A questão é a gente deixar o nosso coração ser permeado pelas emoções. A gente sempre fala aqui na igreja dos 5 segundos, irmão. Você sentiu, 5 segundos, irmão, rejeita essa seta do seu coração. Manda para fora. Rejeita e luta com a palavra de Deus. Eu não preciso ser irado. Eu não preciso ser governado pela ira. Eu fui reconciliado com o meu Senhor. E eu tenho paz com Deus. Amém, irmãos?
Em Cristo nós temos paz com Deus. Então não precisamos perder o controle, perder o domínio, porque quem ama com amor ágape não é governado pela ira, pelo contrário, ele é governado pelo Senhor. Outros tantos irmãos, eles acabam se tornando como que recipientes de mágoas e de rancor, se tornam depósitos de todo tipo de amargura, falta de perdão e ofensas, alimentam crises internas, alimentam rancor contra as pessoas, e quando mal percebem já se tornaram escravas do outro, escravas das suas emoções. Você já conheceu alguém, com certeza você já deve ter conhecido alguém que diz: eu não tenho nada contra aquela pessoa, está tudo resolvido aqui dentro, mas no fundo, irmão, continua pensando naquela pessoa todo dia, continua revivendo as conversas daquela vez que aconteceu um atrito, continua ensaiando as respostas para dar para aquela pessoa no momento oportuno, continua contando a mesma história. Ou seja, essa pessoa é livre mesmo? Será que essa pessoa é livre mesmo? Não, eu não tenho nada no meu coração contra aquela pessoa, mas a gente está o tempo todo alimentando aquilo, pensando naquilo, voltando naquela história. Como diz o meu pastor, tem até os prints da mensagem para provar que ele fez isso, ela fez isso comigo, está aqui. E fica revivendo aquela história, fica alimentando, ensaiando resposta. Quando eu encontrar ele eu vou falar isso, eu vou falar aquilo, eu vou falar aquilo outro. E a gente fica vivendo uma história. Isso não é liberdade, irmãos, isso é viver um caminho de prisão no qual o ofendido permanece trancado com o ofensor. E Deus não nos criou para isso, irmãos. O amor de Deus, ele é tão poderoso, ele é tão maravilhoso, que é como se ele fizesse uma faxina na nossa alma, irmãos. E eu creio que tem muita alma que precisa ser faxinada pelo amor de Deus, porque está alimentando rancor, está alimentando raiva, ira, está alimentando sentimentos que não provêm do Espírito. E o amor de Deus, ele é como essa faxina que vai limpando no nosso interior, irmãos. O caminho da verdadeira liberdade é o amor do nosso Deus. 1 Pedro 4:8. Vamos lá, filho, hoje eu vou colocar você para trabalhar, hein? Rápido no gatilho comigo. 1 Pedro 4:8. Sobretudo, igreja, vamos ler juntos? Vamos lá, para vocês também me ajudarem aqui. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Sobretudo, amem uns aos outros. Glória a Deus. O que o amor perdoa, irmãos? Multidão de pecados. Uau, que forte. Uma multidão de pecados. Então, assim como nós somos perdoados por Deus das nossas transgressões, das nossas iniquidades, dos nossos pecados, e Deus nos perdoa também, assim também nós podemos conviver em amor com os nossos irmãos, perdoando uma multidão de pecados se nós amamos de verdade. Fato. Pastor, mas você não sabe o que ele fez, você não sabe o que ela fez. Não, irmãos, talvez eu não sei, mas eu sei que a Bíblia diz que o amor cobre uma multidão de pecados. Isso é suficiente, porque se amamos, perdoamos. Se amamos, o amor cobre todas as desqualificações. Isso é poderoso demais, irmãos. Isso é poderoso demais. Outro texto. Seguimos, hein? Vamos nessa construção comigo, irmão. Não se distrai em nome de Jesus. Efésios 4:26. Efésios 4:26. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Olha aí, ó. É possível controlar a ira? Sim ou não, igreja? O que vocês acham? É possível controlar a ira? Ué, a palavra de Deus está dizendo, quando vocês ficarem irados, não pequem. Ou seja, a gente pode vir até a ira dentro de nós, mas é possível, pelo governo do Espírito, nós não pecarmos, nós não darmos vazão a isso. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. Olha isso, irmãos. E não deem lugar ao diabo, ou seja, quem é governado pela ira, vai agir de uma forma inconsequente, e vai dar lugar a quem, irmãos? Não sou eu que estou falando. Satanás. Satanás encontra esse lugar em corações que se deixam ser governados pela ira. Então, a palavra, o Evangelho é muito claro, é muito absoluto para nós. Não pequem. Se você sentiu ira,
Resolva isso antes que o sol se ponha. O que a Bíblia está dizendo, irmão? Resolva rápido. Vai resolver com o teu irmão. Ficou irado? Vai lá e resolve. Não deixa virar o dia. É isso que a Bíblia está falando. Seja ágil, seja acelerado em resolver as situações mal resolvidas. Não fique alimentando, porque quanto mais a ira é alimentada, irmãos, dá aquele sabor de vingança, sabe? Eu vou me vingar, eu vou fazer o mal também, eu vou pagar o mal com o mal, ele vai ver, ela vai ver o que vai ser bom para tosse, e você vai alimentando. Então, tem pessoa que fala assim, não, o tempo vai resolver as coisas, irmãos. Tempo não resolve, o que resolve é aqui, ó, sentar à mesa, não dar o lugar ao diabo e resolver o que precisa ser resolvido, ponto. É isso aqui que resolve, não é o tempo, não é a filosofia do mundo, não, é resolver como tem que ser resolvido, pela luz da verdade e pelo amor. O amor, porque o amor, irmãos, na mesa, olhando no olho, ele resolve todas as dificuldades que tem entre uma relação. Quem aqui já pôde desfrutar assim de um tempo de resolver conflitos em amor? Alguém já provou dessa graça de poder solucionar? Sentou com o ofensor, sentou com o ofendido, né? E ali pôde falar, meu irmão, me perdoa, fiz isso, poxa, cometi isso. E o irmão fala, você fez aquilo, você me machucou, e é isso mesmo, é isso, e tal, e vai, e Deus derrama graça, e quando vê, me perdoa, meu irmão, deveria ter agido assim, deveria ter me cuidado, deveria ter tal e tal. Se abraça, se ama, ora, e progride, irmãos. Ali há a restauração, a reconciliação. Esse é o poder do amor, irmãos. Precisamos ser livres de todas as ofensas, de toda a amargura, ira, cólera, raiva e tudo mais que está lá em Gálatas 5, as obras da carne. Você já sabe disso, não vou precisar ler aqui. Agora, uma coisa que eu falei importante para os homens outro dia: se for para se irar, irmão, se for para se irar, por que nós não nos iramos pela coisa correta, pela causa correta? Por que a gente não se ira pela causa correta? A gente sempre se ira porque a gente não tem as nossas expectativas supridas. É por isso que a gente ira hoje em dia. Eu tenho uma expectativa que o Tiago vai fazer algo para mim. Eu tenho uma expectativa, eu gerei uma novela dentro de mim, e quando ele falha comigo, a ira vem. Porque no fundo, a gente está o tempo todo gerando expectativa que as pessoas supram na nossa alma, e nós vamos falar um pouquinho disso mais à frente. E quando isso não acontece, irmãos, nós nos frustramos, nós agimos com emocional. Agora, por que eu não me iro pelo aquilo que é justo, pelo aquilo que é santo, por um motivo que vale a pena se irar, como Jesus, irmãos, como Jesus se irou com uma ira santa no templo, expulsando os vendilhões do templo, virando as mesas dos cambistas, tocando todos os animais ali de dentro, e dizendo, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, e vocês têm a transformado em covil de ladrões. É uma ira justa ou não é, irmão? É uma ira santa, é uma ira justa, e talvez escandalizaria um monte de crente, já falei isso aqui, na nossa geração, porque não conseguem ver amor nessa atitude de Jesus. Mas até a ira santa de Jesus é carregada de amor, zelo pela santidade do Senhor. Quer ver um bom motivo para a gente se irar? Irar pelo nosso pecado. Dificilmente alguém bate no gabinete pastoral e fala, pastor, estou com ira, estou cheio de ira dentro de mim. É mesmo, filho? Estou irado contra o meu pecado, pastor. Estou irado porque eu não consigo perdoar facilmente minha esposa. Estou irado porque o meu colega de trabalho me ofendeu, eu não consigo perdoar. Estou irado comigo. Estou irado com essa raiva. Estou irado com essa ofensa. Dificilmente a gente consegue se irar pelo motivo correto, irmãos. E quem sabe seja um bom motivo para a gente poder se irar. Porque a gente ainda está fraquejando numa vida de oração. A gente se irá contra o nosso pecadinho de estimação, que a gente fica ali acariciando ele, falando, eu vou mudar, eu vou ser transformado um dia, eu vou largar. É um motivo para a gente se irar contra isso, irmãos. Uma ira santa, uma indignação. Eu não acredito que nós já viramos semestre, eu não consegui ainda vencer esse pecado que eu falei que eu ia vencer lá no começo do ano. Eu ainda estou praticando as mesmas atitudes, eu não acredito. Isso é uma ira justa, irmão. Para eu e você praticar e viver. Eu não acredito que nós estamos ainda brigando com o irmão, ainda ficando 2, 3 dias, uma semana, um mês, 2 meses, sem se falar. Eu não acredito, isso é ira para nós, uma ira santa.
eu preciso resolver isso, eu preciso mudar minha atitude, eu preciso ser transformado pelo amor de Deus. Então as emoções no lugar correto, diante do Senhor, pode nos impulsionar a viver o propósito de Deus para a nossa vida e expressar esse amor genuíno. O amor nos faz livres de tudo e de todos. E isso é maravilhoso, irmãos. A gente poder ter a consciência limpa, lavada no sangue do Cordeiro, sem nada a dever na nossa consciência contra algum irmão, não estamos carregando nada. Isso é tremendo, irmãos. Isso é uma vida libertadora. Segundo lugar, o amor ágape não produz dependência emocional, mas liberdade no espírito. O amor não busca os seus próprios interesses. Irmãos, o verdadeiro amor de Deus, ele nunca vai produzir dependência emocional das pessoas, mas uma liberdade no espírito. Isso é muito forte. Imagine você, duas cenas diferentes, uma árvore crescendo ao lado, coladinha na outra. Agora uma outra cena, uma criança se afogando na água junto com outra criança. Duas cenas de coisas lado a lado. Mas qual que é a diferença? Nos dois casos nós vemos, basicamente duas coisas lado a lado. Mas na primeira você vê um crescimento com vida, e na segunda cena você vê uma tentando puxar a outra para baixo para tentar sufocar e poder ter vida. E Cristo não nos une para que a gente se afogue um ao outro, para que a gente corrompa um ao outro, para que a gente sufoque um ao outro. Deus não nos uniu com amor para que a gente, mate emocionalmente um ao outro. Ele nos uniu para que ambos tenhamos plenitude nele. Vidas cresçam, floresçam lado a lado, sem sufocar um ao outro. Muitas pessoas estão confundindo o amor ágape com a paixão, isso nós já vimos que é diferente. E outras pessoas também confundem o amor com uma dependência emocional de outras pessoas, porque foram tão corrompidas no passado, abusadas no passado, foram de certa forma mexidas no passado, no seu emocional. Quando encontra um coração que testifica que ela tem afinidade, ela começa a se aproximar dessa pessoa e de alguma forma, muitas vezes, ela pode confundir um verdadeiro amor, uma caminhada em amor, com uma dependência de algo que ela tem um vazio dentro dela, emocional dentro dela. E muitas vezes o que está crescendo não é o amor genuíno de Deus, saudável, maduro, mas é uma dependência emocional disfarçada de amor. E isso é muito perigoso. Por quê, irmãos? Porque o Evangelho não cria dependentes emocionais. E isso, inclusive, é um perigo para o reino de Deus. O vínculo que nós temos uns com os outros, ele não se dá superficialmente, o nosso vínculo se dá no espírito. Diga assim comigo, o vínculo espiritual que eu tenho com os meus irmãos, se dá no espírito. Isso aí muda tudo, irmãos. Quando eu não entendo isso, irmãos, as nossas relações dificilmente vão ser duradouras, dificilmente vão ser, sustentadas por bastante tempo, vão ser alianças de verdade. Por quê? Porque a nossa alma se conecta às pessoas, está tudo bem, nós temos, como eu falei, nós sentimos, nós temos uma alma, nós nos conectamos emocionalmente, porém, o amor de Deus genuíno não pode apenas se basear nos sentimentos, porque como já vimos até aqui, há uma grande chance dos nossos sentimentos mudarem de um dia para o outro. E quando eu já não me sinto mais bem, eu deixo de expressar o meu amor pelo meu irmão, pela minha família, pelo meu cônjuge. Porque no fundo, talvez, eu estou mais vivendo uma dependência de um vazio emocional do que expressando um verdadeiro amor ágape, incondicional, inabalável de Deus. Mas um vínculo que é fortalecido no Espírito, permanece para sempre, irmãos, é duradouro, é estável. Não é relação que se acaba facilmente, não é aliança que se quebra facilmente, porque ele é firmado nesse amor, no Espírito, irmãos. E ele suporta todo tipo de desqualificação, o defeito do outro,
né, as dificuldades que o meu próximo tem. Já as emoções não, nos sabotam o tempo todo, e num dia a gente quer estar muito perto de alguém, no outro dia a gente já não quer nem chegar perto daquela pessoa. Isso não é amor genuíno, isso não é amor ágape de Deus. Estava conversando com os irmãos outro dia, que muitas vezes a gente confunde esse amor. Então quando chega um irmão na igreja, o Mike chegou com a família, né, Mike? E a gente acolhe, abraçou, acolheu essa família, começamos a gastar tempo nas mesas, começamos a desfrutar tempos juntos, tal, começamos a gerar algo, né, genuíno, estarmos juntos, gastarmos tempo juntos. Agora, se essa relação for baseada simplesmente num sentimento, enquanto tiver esse nível de relação, está tudo bem. Mas o dia que eu chegar para o Mike e repreender o Mike por causa de um pecado dele, ele vai se ofender comigo e ele vai procurar outra igreja. Quem está entendendo aqui, irmãos? Porque se nós confundirmos que o amor, e nós vamos falar disso um pouquinho à frente, ele é meramente emocional, enquanto estou me favorecendo, enquanto a minha relação está favorável, enquanto eu não tenho que, né, ser ofendido, enquanto eu não tenho que ser confrontado, está tudo certo. Mas a partir do momento que o outro diz não para mim, a partir do momento que eu sou confrontado por aquela pessoa que antes estava sentado comigo na mesa, e se eu confundir isso, irmãos, acabou a nossa relação. A gente começa a dar passos já para se separar. Então, mais do que o vínculo que nós temos, irmãos, emocional, que a gente cria isso naturalmente, afinidade, a gente gosta de fazer um churrasco junto, gostamos de sair junto, isso é legal, mas isso está na alma. Agora, mais do que isso, e muito mais importante, a gente entender a nossa conexão no Espírito. Isso é essencial. É isso que vai garantir que nós vamos permanecer em aliança por muito tempo, irmãos. Amém? Amém, irmãos? Glória a Deus. Então o amor maduro, ele não transforma as pessoas em ídolos dentro do seu coração. O amor ágape não aprisiona ninguém. Ele ama a partir da suficiência de Cristo. E há uma grande diferença entre amar uma pessoa e precisar que ela me ame para que eu me sinta inteiro. Há uma grande diferença entre comunhão e dependência, irmãos. Nós precisamos entender bem isso. Isso aqui é saúde para a nossa vida cristã. Há uma grande diferença entre aliança em amor, amor ágape, e carência emocional. Quando a gente exige uma pessoa aquilo que somente Cristo pode nos dar, irmãos, nós deixamos de amá-la e nós começamos agora a fazer o quê? Consumir ela. Escute isso. Quando a gente exige que uma pessoa ela nos dê aquilo que somente Cristo pode nos dar, eu deixo de amá-la como Cristo ama e eu passo a consumir ela. Começo a usar a minha relação para suprir algo que eu tenho aqui dentro. E Deus não nos chamou para amar dessa maneira, irmãos. Quem age por amor, quem tem essa vida de Deus crescendo dentro de si, o amor crescendo em si, ele pergunta: como que eu posso servir alguém? Como que eu posso me doar a alguém? Como que eu posso me entregar a alguém? Como Jesus falou assim, eu entrego a minha vida voluntariamente. Agora, quem está agindo simplesmente para suprir uma carência emocional dentro de uma relação, ele pergunta, como que eu posso ter as minhas expectativas supridas? Como que eu posso ter os meus desejos satisfeitos? Como que eu posso ter minha vontade realizada? Então o amor cresce, irmãos. A doação cresce, a entrega cresce. E essas carências emocionais vão ficando para trás, irmãos, porque agora o amor já começa a suprir todas essas carências em Cristo Jesus. Glória a Deus, meus irmãos. E eu vos falo como alguém que cresceu com um buraco dentro da minha alma, como um órfão de pai vivo, e que buscava suprir essa carência muitas vezes em pessoas, em ser aceito, em estar na roda para se sentir acolhido. Então onde eu chegava eu queria encontrar alguém que me abraçasse, me acolhesse. Eu depositei o meu coração muitas vezes em pessoas e confundia as coisas, achava que era amor, mas na verdade era uma dependência emocional. E quando aquelas pessoas falharam comigo, eu me frustrei. Por quê? Porque eu confundi as coisas. Agora, como o amor vai crescendo, o amor de Deus vai crescendo em nós conseguimos começar a conhecer a suficiência de Cristo na nossa vida.
A gente começa a ver que Cristo é suficiente para nós, a realidade de Cristo é suficiente para nós, e que nada nem ninguém vai poder ocupar esse lugar na minha vida, na nossa vida, irmãos. O lugar que só Cristo pode ocupar. Ninguém consegue ser suficiente para tampar esse vazio dentro de nós, irmãos. Ninguém. Somente Cristo. Somente Cristo. Se eu tivesse um vínculo com o meu pastor, por exemplo, irmão, se eu tivesse um vínculo com ele só emocional, provavelmente a gente já não estaria caminhando mais junto. 4 anos nós estamos caminhando junto. Casa Paterna com o apóstolo Facundo. Se a nossa relação fosse baseada só no emocional, provavelmente já tinha acabado. Porque eu não falo toda semana com o meu pastor, eu não moro nem na mesma cidade com o meu pastor. A gente não sai para comer, faz muito tempo que a gente não sai para comer junto. A gente não tem essa afinidade como muitos de nós temos aqui, a oportunidade de estar junto, presencialmente, geograficamente. Eu não tenho isso. Mas eu entendi algo, meu vínculo com o meu pastor é no espírito, não é na alma. Então eu não posso querer suprir uma carência emocional que muitas vezes vem na minha alma, que eu sei que ela é suprida no espírito e em Cristo Jesus. E eu sei que quando eu falo com ele, seja por telefone ou seja pessoalmente, eu reconheço a vida dele, a autoridade dele, a paternidade dele na minha vida, mesmo não estando com ele todo dia, ouvindo ele todo dia. Porque é no espírito isso. E é por isso que a gente pode permanecer, é por isso que a gente pode ter caminhado 4 anos até aqui, desfrutando uma paternidade saudável, madura, eficaz, que dá direção, dá destino. Porque é no espírito isso que se constrói, irmãos. E o versículo 7 de 1 Coríntios 13 diz que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Irmãos, isso aqui não é nada romântico, já reparou ou não? Isso aqui não é nada romântico, irmãos, não é nada emocional, não é nada agradável. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, pastor do céu. Isso aqui tem mais a ver com uma decisão, uma postura, uma definição aqui dentro, do que emocional. E essa é a forma de um amor maduro dentro de nós, que Deus deseja nos levar, irmãos. O amor tudo sofre, porque mesmo sofrendo, como que eu e você podemos, mesmo sofrendo, permanecer caminhando com Cristo? Como que Paulo está escrevendo para uma geração de cristãos que estavam sendo aprisionados e mortos, e essas pessoas, mesmo diante dessa situação, continuavam permanecendo em Cristo. Como pode isso? Porque o amor, diga assim comigo, o amor tudo sofre. Então quando mesmo Paulo está dentro da cadeia, mesmo quando os irmãos estão sendo crucificados e incendiados para iluminar as ruas de Roma, Paulo está dizendo, lembrem-se que o amor tudo sofre. E que mesmo que vocês não estão enxergando Jesus fisicamente, ainda que vocês não podem ver com os olhos naturais de vocês, se vocês de fato conheceram a Cristo no Espírito, o amor tudo sofre e vocês vão permanecer. Por que eu e você estamos aqui hoje, mesmo que já passamos situações e situações na nossa vida? Se eu for perguntar para cada um aqui, eu tenho certeza que você passou sofrimentos, ou está passando sofrimentos nesse momento. Duros. Mas por que você ainda continua? Por que você permanece? Porque o amor tudo sofre, irmãos. Esse é o amor ágape sendo expressado. O amor também tudo crê. E quando o amor está crescendo na vida de alguém, irmãos, essa pessoa desenvolve essa fé que transpassa as circunstâncias. O amor ágape se recusa a fazer do pior momento de alguém a definição final de quem essa pessoa pode ser pela graça de Deus, irmãos. Tudo crê. Ele olha para a pessoa e aquela pessoa está falando, esse é o meu fim. Mas porque o amor está crescendo na vida do crente, ele olha para aquela pessoa e ele não define ela por aquela situação. Ele crê que aquele quadro pode mudar. Ele crê que aquela situação é transitória, é passageira e tudo pode mudar.
Aí todo mundo desacreditou, a família desacreditou, os amigos saíram de perto, todo mundo lavou as mãos, mas tem alguém que olha para aquela pessoa e acredita que Deus pode transformar ela, porque o amor tudo crê. Ele não nega o pecado, ele não está chamando a luz de trevas, ou melhor, as trevas de luz, né? Mas ele também não olha para alguém e diz que para aquela pessoa não tem mais jeito, porque ele crê, porque acredita que Deus pode fazer uma obra extraordinária naquela pessoa. Amém, meu irmão? Quem tem o amor crescendo dentro de si, acredita que aquele desviado, aquela pessoa que está fora dos caminhos do Senhor pode se arrepender e voltar para os caminhos do Senhor. Amém, irmãos? Quem está com o amor crescendo dentro de si, crê que uma família pode ser restaurada nas mãos do Senhor. Um irmão difícil, que a gente olha e fala assim, essa pessoa já era, não tem mais jeito. Essa pessoa pode voltar, essa pessoa pode se quebrantar, Deus pode transformar histórias. Irmãos, esse é o poder do amor, irmãos. Ele tudo crê. E o amor também tudo espera. Alguém que está revestido do amor de Deus, ele treina a sua mente para esperar sempre o bem. Diga assim comigo, eu quero esperar sempre o bem das pessoas. Irmão, isso não é viver uma vida ingênua, não é ser bobinho, irmãos. A gente está preparado, meu pastor fala uma frase muito forte, eu carrego comigo essa frase. Ele diz, a gente está preparado para o pior, mas a gente sempre espera o melhor, irmãos. A gente está preparado para o pior. A gente sabe que o pior pode acontecer, mas eu espero o melhor sempre. O amor tudo espera. E de uma forma que a gente não sabe dizer como, irmãos. Muitas vezes, a gente espera que as pessoas ainda façam coisas boas, que as pessoas mudem a sua atitude. A gente acredita ainda que as pessoas podem, né, transformar as formas que elas têm agido, a vida que elas têm levado. Mas há pessoas que insistem em esperar o mal sempre, pessoas que esperam e sempre ficam esperando, né, uma falha, um defeito, uma situação, um furo, para que ele possa acusar, para que ele possa condenar, para que ele possa agredir, para que ele possa abandonar. E isso demonstra o que, irmãos? Que nós talvez esquecemos do amor. Essa pessoa talvez esqueceu do verdadeiro amor. Ela precisa crescer no verdadeiro amor, porque o verdadeiro amor tudo espera. Há solução, há saída, há esperança para aquele que está cheio do amor de Deus. E o amor também tudo suporta, irmãos. Dizer que amamos a Deus quando as coisas estão indo bem para nós, que as respostas de oração estão acontecendo, a vida está fluindo, é muito bom, muito fácil, muito legal. Glória a Deus, aleluia. Mas dizer que nós amamos ao Senhor nos piores momentos da nossa vida, seguir confiando, demonstrando nosso amor por Ele nos vales, irmãos, e muitas vezes vale da sombra da morte, irmão. É ali que nós vamos demonstrar que se esse amor está sendo expressado ou não na nossa vida. O amor tudo suporta, porque muitas vezes, nas piores dificuldades que estamos passando, piores vales, nós suportamos os processos, nós permanecemos no Senhor, confiamos no Senhor e não abrimos mãos disso. Suportamos nossos irmãos também. Por que não suportamos nossos irmãos muitas vezes? Momentos bons com família, maravilhoso, está tudo ok, todo mundo consegue, glória a Deus, aleluia. Mas permanecer, passar momentos de dificuldade, passar momentos de sofrimento juntos, irmãos, é ali que nós vamos ver o amor genuíno sendo expressado. É ou não é? Quando todas as coisas estão fluindo entre nós, glória a Deus, aleluia, estamos juntos, irmãos. Mas, e quando a dor vir, quando o sofrimento bater a porta, quando a dificuldade acontecer, é ali que vai ser demonstrado genuinamente se nós estamos expressando esse amor genuíno de Deus. Suportar momentos difíceis e ainda permanecer é para os que amam com o amor de Deus Pai. Agora, interessante a gente entender que o amor não tolera tudo, irmãos. Dá a impressão assim, pastor, você está falando aí, a Bíblia, né, fala, ele parece tão bonito, tão poético, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Mas, irmãos, né, às vezes a pessoa pode perguntar, pastor, estou passando por uma situação e eu tenho que permanecer assim mesmo. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, mas o amor não tolera tudo, irmãos. Quando Paulo diz que ele
o amor faz tudo isso, ele não está ensinando ingenuidade, ele não está negando a realidade, negando o pecado, tolerando o pecado. O amor também não acredita em qualquer coisa, não é assim. O amor acredita em Deus, em meio a qualquer circunstância. Então, em situações, por exemplo, onde agressão, abuso, abandono, adultério, violência, irmãos, o amor tudo sofre, tudo quê? Tudo espera, mas não tolera todas as coisas. Eu já falei para vocês aqui, eu mesmo já fiz alguns BOs na minha caminhada aí, de agressão de marido contra a esposa, situações do lar, porque o amor tudo sofre, eu creio, tudo espera, eu creio, tudo, né? Mas não tolera todas as coisas. O apóstolo Paulo não negou a realidade dos cristãos, pelo contrário, ele os corrigiu, ele condenou o pecado, ele mandou afastar aquele homem imoral que estava no meio da igreja, ele mandou disciplinar essa pessoa, ele não passou pano no pecado, ele buscou o arrependimento da igreja, ele colocou cada coisa no seu devido lugar. Mas obviamente, sempre nós buscamos pela reconciliação, pelo arrependimento, pelo perdão, pela misericórdia, nós sempre vamos buscar por isso, irmãos, porque o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Então nós cremos nessa verdade. Eu sei que tem alguns irmãos que, eu também já li aquele livro 5 Linguagens do Amor, alguém já leu aí? Né? 5 Linguagens do Amor. Cada pessoa tem uma linguagem do amor, uma pessoa tem linguagem de receber presente, uma pessoa se sente amada com toque físico, a outra se sente amada com palavra de afirmação, a outra se sente amada com atos de serviço, e são basicamente 5 linguagens que esse autor traz, e está muito legal. Eu também já li, já entendi um bom tempo dessa forma, e glória a Deus por isso. Mas as 5 linguagens do amor, estudando o texto de 1 Coríntios capítulo 13, sobre o amor genuíno de Deus, meu irmão, eu testifico para você que fica insuficiente as 5 linguagens do amor. Porque nem sempre o meu cônjuge precisa fazer o que eu espero, da forma que eu quero, a expectativa que eu quero para eu me sentir amado. Eu preciso decidir amar o meu cônjuge. E está tudo bem, se ele me agradar, se ele fizer aquilo que eu gosto, amém, amém. Se eu fizer também buscar agradar, nós vamos tentar fazer isso. Mas o dia que isso faltar, não vai ser isso que vai falar que o meu cônjuge não me ama. Isso aí, voltamos lá para o ponto que está ligado ao emocional. Então o nosso vínculo é no espírito, decidimos amar o nosso cônjuge, decidimos amar o nosso próximo, amar os nossos irmãos. E está tudo bem, se em algum momento eu falhar com eles, ou eles falharem comigo, e eu não tiver aquela expectativa suprida. Por quê? Porque eu decidi amar com o amor ágape, incondicional de Deus. Amém, irmãos? Quem está aqui comigo? Glória a Deus. Então não precisa jogar fora o teu livro 5 Linguagens do Amor, não tem problema. Eu tenho ele até hoje, está tudo bem, eu gosto de fazer. Eu, por exemplo, lá em casa, minha esposa gosta de palavras de afirmação, né? Ela se sente amada quando eu afirmo algo para ela também. Eu gosto de atos de serviço, me sinto amado quando minha esposa faz atos de serviço para mim. É maravilhoso, a gente se sente bem. Mas bem, porque ao longo desses 20 anos de casado, irmãos, em algum momento, ou em muitos momentos, eu falei com ela e ela permaneceu comigo. Por quê? Porque ela decidiu não me amar por causa da linguagem do amor, mas porque o amor genuíno está dentro dela. E vice-versa. O amor incondicional está dentro de mim. Coisas que me pegavam antes no início de casamento já não me pega mais. Ai, minha esposa não limpou do jeito que eu gosto a casa, não fez a comida do jeito que eu gosto. Está tudo bem no início de casamento, no início da caminhada da fé, mas chega um momento que essas coisas têm que ficar para trás, irmãos, porque o amor cobre tudo isso. Amém? Meu esposo não diz que me ama todo dia. Nós estamos tentando ensinar eles, irmã, tenha paciência. Faz tempo que nós estamos tentando ensinar os maridos a falar que ama as esposas. Tem paciência, uma hora ele aprende, mas não é por isso que tu vai deixar ele, irmã. Porque o amor cobre todos os defeitos. Amém? Não é todo dia que o teu irmão vai te saudar com a graça e a paz do jeito que você quer, com um sorriso no rosto, te abraçar com um abraço de urso e dizer que ama você. E está tudo bem, porque o amor cobre tudo isso, irmãos. Amém? Então esse amor incondicional, Deus está trabalhando na nossa vida. Um amor maduro, um amor que
passa da infantilidade para a maturidade, irmãos. Que a gente não se abandona por coisas fúteis dessa vida. A gente não se abandona, a gente não deixa a mão do outro por coisas banais, por coisas pequenas, por falhas e desqualificações que qualquer pessoa tem. Só muda o lugar, só muda o endereço, só muda o tipo, mas tudo é igual. Estou indo para o fim já para você ficar tranquilo. Romanos capítulo 8, verso 35 em diante. Aqui está um nível de amor que nós temos em Deus. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Vamos seguindo. Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte o dia inteiro, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Seguimos. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro e nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem ninguém em toda a criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Paulo está dizendo, irmão, tem que ser algo muito grande para me roubar do amor de Deus, para fazer com que o amor de Deus me ame menos, para fazer que o amor de Deus diminua sobre a minha vida. Tem que ser algo assim, ó. Ou seja, não existe. Não existe, nem na terra nem nos céus, algo que possa nos separar do amor dele. Amém, irmãos? Então nós estamos seguros debaixo do seu amor. Nós estamos protegidos no seu amor. Nós estamos guardados no amor de Deus, de forma que nada pode roubá-los. Você, a mim, a sua igreja, do amor dele. Agora, olha que interessante. Jesus falou assim: amarás a Deus sobre todas as coisas e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, se você foi amado por Deus de uma forma violenta, mais forte do que a morte, como essa, agora o desafio é amar o meu próximo também com esse amor. Agora, preste atenção. Muitas vezes, na primeira fome ou nudez ou perseguição, a gente já abandona o nosso próximo. Será que estamos amando com o amor que Deus nos deu também? Na primeira espada, na primeira dificuldade, na primeira seta do diabo, principados, potestades, nós abandonamos o nosso irmão, abandonamos o próximo. Será que temos amado então com esse mesmo amor de Deus que nós recebemos? Será que temos permanecido nesse amor? Quem é casado sabe, nós juramos isso diante do Senhor, diante de testemunhas, a permanecer com o nosso cônjuge, até que a morte nos separe. O que nós estamos declarando? Não é qualquer dor de barriga que vai nos fazer separar, não é qualquer, porque o Brasil perdeu hoje, eu vou separar também só de raiva, vou abandonar tudo, vou embora. Não é porque eu bati o meu dedo na quina um dia, acordei de mau humor, não é porque ela não fez isso, ou ele não fez assado, nada pode nos roubar a aliança que nós firmamos em amor. Então Deus falou assim: eu amei vocês com esse amor, eu comprei vocês com um poderoso amor, eu fiz uma aliança com vocês no Espírito em amor, agora faz o seguinte, vão e amem também da mesma forma. Comecem pelo próximo, mais próximo de vocês, seu marido, sua esposa, seus filhos, comecem aí, ó. Comece com o seu irmão do lado, comece daqui e assim por diante, até chegar ao ponto de nós conseguirmos em maturidade amarmos aqueles que nos perseguem, os nossos inimigos, que daí é um nível hard de amor mesmo. Amar um corintiano, irmão, aí você vai ver Deus bradando na terra, irmão. Aí o amor cresceu mesmo, irmão, né? Eu quero finalizar, irmãos, com a frase de Paulo que diz: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino, mas chegou um momento, irmão, que ele deixou as coisas de menino para trás e passou a ser homem, passou a ser, né, uma pessoa madura, ele está dizendo aqui. Quem tem filho aqui sabe, chega um momento que o filho fala assim para você: se você não me der isso, você não me ama. Alguém já passou por isso? Pai, mãe? Né? Os que vão ser papai e mamãe vão passar isso. Se você não me der aquilo que eu quero, você não me ama. Irmão, os nossos filhos fazem isso. Não me deu presente, não me deu doce, não me ama.
E está tudo bem quando a criança fala isso. Mas o problema é que tem um monte de adulto que chega para Deus e fala assim: o Senhor não está respondendo a minha oração, o Senhor não me ama. O Senhor está me deixando passar por um vale, o Senhor não me ama. O Senhor está me esmagando, o Senhor não me ama. E a gente fica igual uma criancinha também, falando para o pai e para a mãe: não me ama. Chega um momento, irmãos, que o nosso amor precisa passar da infantilidade para um amor adulto, amadurecido. Quem está aqui comigo, irmão? Passar da infantilidade. Senhor, se o Senhor me der, amém. Mas se o Senhor não me der e fazer eu passar o pior momento, e fizer o contrário que eu estou pedindo, amém também. Porque a nossa relação não está baseada naquilo que o Senhor me dá, mas naquilo que o Senhor já me deu na cruz do Calvário, que foi o melhor, foi Cristo Jesus. E o nosso amor então é amadurecido. E a gente para de fazer birra e dizer: se o Senhor não me der, se o Senhor não me abençoar, se o Senhor não me der a vitória, se o Senhor não me der a bênção, acabou a nossa relação. Não, irmãos. Você viu que Deus tirou tudo de Jó, certo? Lembra de Jó? Tirou tudo dele. E aí começa a saga de Jó, começa. Os amigos dando conselho furado para ele. Ele vai resistindo, até a mulher falou: abandona-se Deus e morre. Ele tirou tudo de você, Jó. Tirou filho, tirou bem, tirou tudo que você tinha. Abandona, amaldiçoa e vai embora. Acaba a tua vida de uma vez, homem. Até a mulher, irmão. Mulheres, nunca façam isso com seus esposos, em nome de Jesus. Sejam sábias, irmão. Mas um momento, Jó decidiu no seu coração orar pelos seus amigos, interceder pelos seus amigos. Em um momento, ele disse: a minha relação com meu Deus não está baseada naquilo que Ele me dá, mas na fidelidade do amor dEle por mim. Então, se eu nasci nu, sem dente, banguela, pelado, irmão, o que eu tinha eu estou no lucro, irmão. E se eu perdi tudo isso também, Deus levou filho, levou os bens, amém também. A minha relação não se baseia em coisas externas. O meu vínculo com meu Deus é no Espírito. E no final da história nós sabemos, ele pôde dizer: antes eu te conhecia só de ouvir falar. Eu tinha tudo, tinha bens, filhos, casas, tinha tudo aos meus olhos, mas eu ainda te conhecia só de ouvir falar. Mas agora os meus olhos te veem. Forte. Em algum momento Jó decidiu isso, e nós precisamos decidir isso, transitar de um amor emocional, um amor infantilizado, baseado em troca, baseado em barganha. Eu dou, o Senhor tem que me dar. Se eu faço, estou servindo, estou me renunciando, me dedicando, o Senhor tem que fazer. Não tem que fazer nada, irmão. 2000 anos atrás Deus pregou o Filho dele na cruz do Calvário e deu tudo para nós. Deu tudo que nós precisávamos. O que vinha agora é lucro, irmão, é bênção, é favor imerecido, é graça sobrenatural. Mas a gente só consegue entender isso, irmãos, quando a gente consegue começar a crescer nesse amor ágape do Senhor, deixando as coisas de menino para trás. Quantas vezes questionamos o amor de Deus simplesmente porque Ele não concedeu o meu pedido de oração? Quantas vezes agimos assim com os nossos irmãos? As minhas expectativas não foram supridas, então a gente chega à conclusão que a gente não é amado. Eu não sou mais amado pelo meu irmão, pela minha irmã, por essa igreja. Eu vou procurar outro lugar, eu vou procurar outro grupo de relacionamento, eu vou procurar outra empresa. E a gente vai colocando situações, irmãos, que na verdade aqui dentro precisa ser resolvido. Precisamos crescer no Evangelho, de um amor infantil. O apóstolo Paulo está escrevendo para a igreja de Corinto, uma igreja que era imatura, carnal, desconfiava dele, desconfiava do apostolado dele, tinha preferência de pregadores, sabe? Não eram generosos financeiramente, era uma igreja que tinha imoralidade sexual, disputa, tinha tudo, irmão, para dar errado, para dar problema para o apóstolo Paulo, irmão, naturalmente falando. Eu e você já tinha desistido dessa igreja, tinha tudo para largar da igreja de Corinto, o apóstolo Paulo, só dava B.O. Mas você sabe que o apóstolo Paulo foi a igreja que ele mais escreveu, foi a igreja de Corinto. Ele escreveu 2 cartas que temos hoje, tem mais 2 perdidas que não chegou para nós. Escreveu 4 cartas no total para aquela igreja. Ele gastou tempo, ele gastou capítulos inteiros escrevendo, amando aquela igreja. Ele disse: não escrevo estas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como filhos meus amados. Olha isso, irmão.
Quem pode amar gente que dá problema? Depois ele vai dizer: não falo para vos condenar, porque já vos tenho dito que estáis em nosso coração para juntos morrermos e vivermos. Olha que expressão maravilhosa. Vocês me deram trabalho, vocês me feriram, vocês questionaram meu apostolado, mas ainda vocês estão dentro do meu coração. Paulo está falando assim: o meu amor cobre tudo isso. Depois ele diz: porque no meio de muitos sofrimentos e angústias de coração vos escrevi com muitas lágrimas, não para que vocês ficassem entristecidos, mas para que conhecesseis o amor que vos consagra em grande medida. Paulo diz que na sua carta foi escrita com lágrimas, foi escrita com amor. Ele nos ensina que correção sem amor, irmãos, é vazio, é violência, é agressão verbal. Você corrigir alguém sem amor. Agora, também amar sem corrigir é se omitir. Isso não é amor também. E Paulo fez tudo isso, mas com amor. Ele também disse: a nossa boca se abriu para vós, ó Coríntios, e o nosso coração está dilatado. O nosso coração está dilatado. Não tendes limites em nós, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. O que Paulo está dizendo aqui? Meu coração se alargou para receber vocês. O problema é que vocês não alargaram o coração para me receber. O meu coração já é de vocês, eu amo vocês. E aí ele diz: dilatai-vos vós também, abram o coração vocês também, deixem-se permear por esse amor também. Não procuro os vossos bens, ele diz, mas eu procuro a vós outros. Eu de boa vontade me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Se mais vos amo, serei menos amado. Paulo está dizendo aqui: eu não quero o dinheiro de vocês, eu não quero os dons de vocês, eu não quero aquilo que vocês podem me oferecer. Eu quero vocês, eu quero vocês, porque eu amo vocês. Olha o amor do apóstolo pela igreja, o amor que Deus nos ensina a ter pelos nossos irmãos. Ele não mediu o seu amor pela resposta que recebia deles, ele mediu o seu amor pela responsabilidade que ele tinha diante de Cristo por aquela igreja. Isso é um amor maduro, irmãos. Quantas vezes a gente abandona por pouca coisa, irmãos? Paulo está mostrando para nós: é possível amar nessa medida, irmãos, de permanecer quando todo mundo abandona, de tolerar as dificuldades, as desqualificações. Sabe o que eu vejo? Paulo falando assim, ó, quando as pessoas começam a ferir ele fala assim: mas eu também feri alguém um dia, porque ele perseguiu os cristãos, ele perseguiu os crentes, ele prendeu pessoas, ele testemunhou a morte de Estevão. Então, ao mesmo tempo que a igreja, as pessoas, alguns irmãos feriam ele falava assim: mas eu também feri aos meus irmãos um dia, então vocês já estão perdoados em amor. Aí a igreja era difícil de lidar, difícil de entender a verdade. Aí Paulo olhava para trás e falava: mas um dia eu também fui difícil, eu era obstinado, eu era religioso, eu fazia as coisas do meu jeito, eu achava que sabia tudo e não sabia nada. E aí ele conseguia amar os irmãos e perdoar os irmãos e caminhar em graça com os irmãos. Jesus olha para uma mulher pecadora um dia e ele diz assim, diante de um fariseu, e ele diz: quem muito foi perdoado, muito ama. Quem muito foi perdoado, muito ama. O inverso também: quem pouco foi perdoado, pouco ama. Todo mundo estava naquela sala, o fariseu, tinha os discípulos, tinha pessoas, e mulher, e ela decidiu fazer algo por Jesus. E era uma mulher pecadora, talvez não era digna de estar ali aos olhos da religião, mas Jesus quis mostrar uma grande lição e diz: ela entendeu quão pecadora ela era, e por isso o amor dela cresceu dentro dela de uma forma tão extravagante que ela deu tudo de melhor que ela poderia para o Senhor.
amor vai crescendo dentro de nós à medida que a compreensão do nosso pecado, irmãos, começa a ser latente, começa a crescer dentro de nós. Olha o quão difícil eu sou, olha quão pecador eu sou, olha do que Deus me perdoou, olha da vida que Deus me tirou, olha o meu passado, olha da onde Deus me tirou com o seu amor gracioso, bondoso, glorioso. E à medida que a nossa compreensão vai crescendo de quem nós somos, pecadores, quão pecadores somos, o nosso amor por Ele vai aumentando, a nossa extravagância vai aumentando, a gente vai se doando mais, a gente vai se entregando mais. Irmãos, as pessoas vão olhando para nós e falar assim: ah, isso aí é fogo de palha, isso aí é religião. Não, irmãos, não importa, você segue porque você sabe de onde Deus te tirou, você sabe a obra que Ele fez na sua vida, ninguém pode roubar isso de você. Então, sabe, uma das primeiras coisas que Deus faz para crescer o amor dentro de nós, o amor ágape, é nos dar a consciência de que a gente não é a última bolacha do pacote, de que a gente não é o último gás da Coca-Cola, como diz por aí. A gente não é tão bom quanto a gente acha que é, pelo contrário, nós jamais mereceríamos o seu amor, mas Ele nos amou com esse amor mais forte do que a morte, nos deu vida, nos deu graça, sem mérito algum, sem merecimento algum. E é esse poder, essa obra gloriosa, irmãos, que nos faz agora dedicar a nossa vida para Ele, amá-lo de uma forma extravagante, nos doarmos por Ele. Então, quem foi muito perdoado, muito ama, irmãos. Se você foi muito perdoado, você tem convicção de onde Deus te tirou, te arrancou, você tem consciência da vida que você tinha antes e depois da obra que Ele fez, irmão. Então, não segure esse amor que está dentro de você, deixe esse amor de Deus crescer dentro de você. Expresse esse amor por Ele em primeiro lugar e pelos seus irmãos também, pelos seus, pelo seu próximo. Expresse esse amor, deixe esse amor crescer na sua vida, meu irmão. Quero orar com você que deseja que esse amor cresça dentro de você. Se você sente isso, irmãos, quero chamar aqui os nossos líderes, por favor. Quero que você saia do seu lugar. Quero orar por você, irmãos. Você que sente, que deseja que esse amor cresça em você, siga em você, siga avançando dentro de você. Deixa eu orar pela sua vida. Vem aqui à frente. Vem rápido, irmãos. Não tenha vergonha, não tenha medo, não tenha timidez. Venha rápido, sai do seu lugar. Você que fala: pastor, eu quero ouvir essa palavra, eu desejo que o meu amor por Deus, pelo meu irmão, pela minha família, meus filhos, os irmãos da congregação, pela minha igreja, pelos colegas de trabalho, as pessoas difíceis, eu quero que esse amor cresça. Eu quero que esse amor crie forma dentro de mim. Antes de eu te conhecer, só de ouvir falar, Jó disse, mas meus olhos agora podem vê-lo. Chega um momento, irmãos, que a gente já conhece um pouco da Bíblia, a gente já